Bom dia. Estava pensando num texto da Bíblia aqui, refletindo. Deixa eu compartilhar com vocês aí. Aqui na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6 e o versículo 33, diz assim, ó: Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, né? Jesus está nos dizendo aqui que nós devemos buscar em primeiro lugar seu reino e a sua justiça. E ele diz que todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é todas essas coisas? Né? Nós temos, eu digo nós, se refiro a mim também, nós temos buscado, temos invertido o que Jesus diz. Na verdade, nós invertemos muitas coisas das escrituras, né? Como um filho, o pai diz para o filho ir pelo um lado, ele vai pelo outro. Nós temos, acho que é no nosso DNA, alguma coisa assim, como nós temos isso aí, problemas em obedecer, problemas em fazer a escolha correta, né? Sempre escolhemos mal. Na alimentação a gente escolhe o que nos prejudica. Na vida escolhemos muitas coisas que nos prejudicam. Parece uma facilidade em escolher o caminho errado. E Jesus diz: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? O que é todas essas coisas? Nós temos feito ao contrário. Eu não tenho buscado em primeiro lugar, que nem eles, buscar em primeiro lugar. Eu não tenho priorizado o reino dos céus, porque eu acredito nas Sagradas Escrituras, eu acredito que Deus não fez o homem para viver do jeito que estamos vivendo. E na minha vista, na minha perspectiva, na minha visão, o homem tem regredido, né? Em vez de ter evoluído, tem regredido. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos pegar um exemplo de um empresário. Ele tem uma empresa onde ele tem bastante funcionários, e nessa empresa dele ele tem funcionários, ele tem carros para os funcionários sair e fazer as vendas na rua, né? Ele tem funcionários que trabalham interno, tem funcionários que trabalham externo, ele tem clientes, ele tem família, ele tem amigos, e então ele tem muita coisa para cuidar. E como que ele vai priorizar o reino de Deus? Porque Deus diz: buscar em primeiro o seu reino, sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas. Mas daí esse empresário tem feito ao contrário. Ele tem priorizado o quê? A empresa dele, a família dele, os amigos dele, os clientes dele. E Deus tem ficado em quarto, quinto, sexto, sétimo lugar. Eu tenho um outro texto que eu gosto muito, que é no livro de João, capítulo 5, versículo 39, que é o próprio Jesus que fala também, que diz assim, ó: examinas as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Nas escrituras tem a vida eterna, então eu devo examiná-las. Eu uso um exemplo assim, ó. Se eu te dou algo, peço para te olhar, tu pega esse algo e olha. Mas se eu lhe entrego algo e digo assim: examina, daqui um pouco você vai abrir essa peça, ó, esse objeto que eu larguei das tuas mãos, e vai examinar, vai olhar de um lado, vai olhar para o outro, vai olhar por dentro, e vai examinar, vai profundamente, né? Então Jesus diz para nós fazer isso com a Bíblia. Ele disse aqui: examinar as escrituras para julgar se tem nela a vida eterna. Jesus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quantos problemas eu posso evitar na minha vida? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu faz alguns tempos já que eu frequento a igreja adventista, em média de 12, 13, 14 anos. Eu faço a ideia desde que meu filho nasceu, né? Ele está com 14 anos, então eu fiz estudos bíblicos antes para ver qual religião seguiria, e no meu entendimento, e todos esses tempos, já há 14 anos que eu frequento a igreja, eu creio que a igreja adventista aí seja uma igreja que tenha
como é que eu vou colocar assim? Que tem o privilégio, ou talvez uma igreja é o povo de Deus. Tá? Não que as outras igrejas não sejam. Tá? Não estou dizendo que nenhuma igreja é ruim, nada. Mas eu, no meu entendimento, eu acredito que é uma igreja que se cumpre a profecia. Tá? É uma igreja profética. Mas não é o assunto aqui do vídeo. Né? Mas esse meu percurso pela todo esse tempo, eu vi que a obediência aos ensinamentos bíblicos só fazem bem. Os ensinamentos bíblicos só nos fazem bem. Quantos problemas eu já evitei na minha vida por seguir conselhos bíblicos? Talvez, na minha visão, num negócio que eu fosse fazer um negócio, eu iria fazer um negócio. Daí a Bíblia diz assim, não, esse negócio não é lícito, não é para fazer. E um mês, 2 depois, eu percebi que aquilo, se eu tivesse feito, teria me causado um prejuízo. Então eu acabei não fazendo, por conselhos bíblicos. Jesus diz para nós, buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Muitos de nós, de vez em quando, o que fizemos? Nos acordemos pela manhã, eu acho que a minoria tem por prática em agradecer a Deus, né? Deus é fiel, ali as pessoas falam, né? Mas eu tenho procurado, não digo que eu tenho sido fiel, mas eu tenho procurado ser fiel para com Deus. Lúcifer, Satanás, o diabo, a antiga serpente, chame do jeito que quiser, ele foi expulso do céu. Por quê? Porque ele descumpriu um dos mandamentos. Deus é rigoroso? Não é que Deus é rigoroso. Deus, existe uma lei. Deus deu os 10 mandamentos e a Bíblia diz aqui que Lúcifer foi expulso. Por quê? Ele descumpriu o 10º mandamento, que diz, não cobiçarás. E ele fez o quê? Ele cobiçou o trono de Deus. Ele disse, eu serei igual ao Altíssimo, né? Subirei as mais altas nuvens, me coloquei perante Deus. Então, Lúcifer estava fora da casinha, dizendo assim, né? Queria ser igual a Deus. Como uma criatura vai ser igual ao Criador? Né? Mas, meus queridos, o que eu quero trazer hoje? Que nós voltemos a seguir os conselhos bíblicos. Cada vez mais. Dedicar mais tempo. Qual é a minha prioridade? É o meu trabalho? Sim. Mas eu tenho uma prioridade para com Deus. Porque Deus vai suprir todas as minhas necessidades. O que Jesus disse? Jesus não mente. Deus não pode mentir. Né? Ele diz, buscar em primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Lembra da história de Salomão? Salomão está cuidando do povo de Deus, né? E o povo sabe que o povo só traz problema. E murmurou o povo contra Moisés, diz a Bíblia. E o povo é um povo que reclama. Nós reclamemos. Está no nosso DNA, eu acho. Nós reclamamos desse jeito. E Salomão está cuidando do povo. Está cuidando, e as pessoas vêm todo dia trazendo problema para o rei ali. E o rei chegou a um ponto que ele não tinha mais sabedoria para cuidar. Mas ele poderia ter orado a Deus e ter pedido para Deus exterminar aquelas pessoas. Aquelas pessoas eram uma pedra de tropeço, eram problemas. Mas só que ele sabia que aquelas pessoas eram importantes para Deus. Porque ele sabia que Deus ia enviar o filho dele para morrer para aquelas pessoas. Porque eu e você somos importantes para Deus. Né? Nós somos filho único para Deus, cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Então assim, Salomão orou a Deus, em vez de pedir para Deus terminar com aquele povo, para Deus consumir com aquelas pessoas, né? Talvez moradores de rua, pessoas alcoólatras, drogadas, pessoas com problemas graves que vinham trazer para ele ali, ele podia pedir para Deus terminar, mas não, o que ele fez? Você conhece a história. Ele pede para Deus o quê? Sabedoria para aconselhar, fazer justiça com aquelas pessoas. Então, Deus leu o coração de Salomão e o que Deus disse para Salomão? Salomão, como tu me pediste sabedoria para um problema que não é teu, Salomão. Esse problema é meu, porque os filhos são meus, essas pessoas são minhas. Como tu me pedisse sabedoria, eu vou te dar sabedoria e vou te dar as riquezas. Porque Salomão poderia ter pedido outras coisas, né? Eu não vou ler agora aqui para não pichar muito o vídeo,
Mas procura aí na sua Bíblia a história de Salomão. Então, Moisés também teve problema com o povo lá. Ele disse para Deus: Senhor, se o Senhor destruir esse povo, pode riscar o meu nome do livro da vida. Moisés, na verdade, estava sendo provado ali. Mas um povo, imagina você ter pessoas na sua vizinhança, na rua onde você mora, que só lhe incomodam. Né? Você passa de carro, passa de bicicleta, passa caminhando na rua, essas pessoas só lhe incomodam, só lhe apontam o dedo, só fazem mal. E daí quando alguém quer fazer algum mal para o seu vizinho, você diz, não, você defende ele ainda. Por quê? Porque você tem o sentimento que Deus tem por nós, que é um sentimento de amor pelas pessoas. Foi o que Salomão teve, Moisés teve. Então, o que eu digo para as pessoas hoje? Quer evitar um monte de problema na tua vida? Está aqui a solução, ó. Buscar em primeiro o seu reino e sua justiça. Antes de você fazer o seu trabalho, de priorizar as tuas coisas, busque primeiro, leia a Bíblia, ore a Deus. Um pastor Neil Moestima diz, se eu não me engano é o pastor Neil Moestima, ele diz assim, ó, que grandes decisões precisam muita oração. A gente tem todo dia nós temos escolhas a fazer, umas mais importantes, outras mais simples, né? Mas nessas escolhas que nós temos para fazer, nós temos que consultar a Deus, que seja feita a tua vontade. Eu digo para Deus, Senhor, se é para mim fazer, que dê certo. Se não for para mim fazer, que não dê certo, porque Deus sabe de todas as coisas. Meus queridos, eu senti no coração hoje de fazer esse vídeo aqui, né? Para que não, como fez bem a mim, continua fazendo. E confesso que eu devo ler mais, devo estudar mais, devo buscar mais Deus em oração. Porque Deus diz que é os adoradores que adoram Ele em espírito e verdade. Mateus 6,33, fica esse texto com você aí. Buscar em primeiro o seu reino e sua justiça. Né? O que é o reino de Deus? Procure descobrir o que é o reino de Deus. O que é a justiça de Deus? Procure descobrir. Como? Em oração e através da Bíblia. Se consulte através desse livro. Aqui tem histórias aqui que Deus permitiu que essas histórias estivessem aqui para que nós não errássemos que nem eles erraram. Né? Nós não cometessemos essas falhas que eles cometeram. Então, busque primeiro o seu reino, a sua justiça. Prioriza. Ontem eu li no Face, como é que foi no Face que o cara falou? Que a oração não é alguma coisa forçada. A oração é um privilégio de conversar com Deus. E é um privilégio de ter Deus para nos escutar. Imagina, você vai numa empresa grande, né? Eu falei do empresário. Se você for em alguma empresa grande e querer falar com o dono da empresa, você não vai conseguir ser atendido no mesmo dia. Tem que marcar horário. E conforme o assunto, ele nem vai lhe atender, vai lhe passar por um subgerente, por um secretário, alguma coisa, não vai lhe atender. Né? Isso que ele tem uma empresinha pequena aqui nesse mundo. Deus é dono do universo. E Deus, a hora que você quiser falar com Deus, Ele está pronto para lhe ouvir. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Tudo na nossa vida nós temos limites. A única coisa que não existe limite, sabe o que é? É a oração. Aqui na Bíblia diz orar sem cessar. Então, Deus diz que é para nós orar. Jesus orava muito. Se nós lemos as histórias de Jesus madrugadas dentro orando. Então, Mateus 6,33, o que diz? Buscar em primeiro o seu reino e sua justiça. Né? E essas coisas. Deus chama talvez aquilo que eu mais almejo, aquilo que eu mais sonho, aquilo que é um privilégio para mim, né? Que vai me satisfazer, chama de coisa. Chama de coisa. Porque Deus tem algo muito melhor para nós. Mas busquemos em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. Né? Se eu estiver doente, vou orar a Deus. Senhor, estou aqui. Né? Quantas histórias nós temos ali? Uma história foi de Jó e outras tantas conhecidas. Né? As pessoas que buscaram a Deus e tiveram essa oração. O tempo de Deus é diferente de nós. Talvez você diga, mas André, mas eu já venho orando por alguma coisa aí determinada. Ore mais a Deus. Precisar jejuar, jejua a Deus. Né? Então, fica a minha dica aqui. Buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. E essas coisas que nós almejamos, que colocamos sempre acima de Deus, isso aí Deus chama de coisas. Né? Para aqueles que acreditam que na Bíblia, né, é um livro sagrado, tá a minha dica aí. Um bom dia e uma ótima semana.